Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês no programa Entretanto, que divulga coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, dessa maneira descomplicada e tranquila, né? É uma maneira gostosa de informar sem deformar opiniões. Deem o seu like ou o seu dislike, ativem a sinetinha para a gente continuar podendo bater esse papo tranquilo nesse canal de informação aqui, beleza? Estão falando aí de gastos altos com leite condensado e chiclete por parte do Palácio do Planalto. Isso me lembra uma antiga ministra do governo Dilma, a dona Matilde Ribeiro, lá nos idos de 2007. Ela foi demonizada pela mídia porque comeu tapioca num lanche de aeroporto durante uma viagem profissional e pagou com cartão corporativo, como sua despesa com a simples tapioca fosse uma despesa desmesurada, antiética, enfim, se pudesse combalir os cofres públicos, ou que ela não pudesse pagar com dinheiro governamental um lanche, uma refeição que ela ingeriu, que ela consumiu durante o trabalho dela para o governo. Quer dizer, a grande população está demonizando a classe política. Isso faz com que a gente veja informações desta natureza e enxerguemos só o lado politicamente espúrio, o lado errado. A gente não enxerga o lado de lá. A gente está parando de pensar, porque nós desumanizamos os políticos. É por isso que a gente vê, por exemplo, Sérgio Cabral condenado a 200 anos de cadeia, isso num país que a pena mínima para um estuprador é 8 anos, 6 anos, um país em que a pena mínima para traficante é 1 ano e 8 meses, a gente vê Sérgio Cabral condenado a 200 anos e acha normal. Vê Marcos Valério condenado a 40 anos, porque era estafeta de dinheiro, trazia dinheiro daqui e levava para lá, enquanto que os chefes deles estão todos com 8 aninhos de tornozeleira, e a gente acha normal. Marcos Valério está com 40 anos de reclusão por transferir dinheiro para uns e outros, né? A gente vê, por exemplo, José Genuíno condenado porque avalizou empréstimo do PT junto ao Banco Rural, ou vê Cátia Rabelo, que era a gestora do Banco Rural à época, condenada a diversos anos de reclusão, porque emprestou dinheiro para o PT sem lastro financeiro. A gente acha isso normal, mas não é normal. Nós estamos demonizando a classe política. Nós dependemos da classe política. Os jacobinos, que eram a esquerda da época da Revolução Francesa, demonizou também os aristocratas, tomou o poder dos aristocratas, deixou terra arrasada e entregou esse poder para Napoleão Bonaparte, um ditador sanguinário. Nós precisamos da classe política e não podemos demonizá-la, tá? O pessoal está dizendo o seguinte: a imprensa no Brasil, a imprensa brasileira, a imprensa é enviesada. Ou seja, a imprensa é cada vez mais parcial, cada vez mais ideologizada, cada vez mais à direita ou à esquerda. Você não encontra mais órgão de imprensa imparcial do ponto de vista jornalístico. Realmente, de uns tempos para cá, piorou muito, né? Como dizia o Lula, nunca antes na história deste país se viu imprensa tão engajada politicamente. Isso pode ser feito de maneira legal e razoável. É muito comum no mundo inteiro o jornal haver jornalismo de opinião, haver jornalismo opinativo, haver linha editorial. E assim com a RAI, com a BBC de Londres, com o New York Times, com o Washington Post. Isso é normal, mas não se filtra informação por essa linha editorial ideológica. Você não pode escolher o que publicar e o que não publicar de fato jornalístico. Por exemplo, um veículo de comunicação que de uns tempos para cá defraudou uma bandeira escandalosamente de esquerda, que é a Dona Globo, o conglomerado Globo, não pode ter sua linha editorial à vontade. Para isso o William Bonner está lá, tá? Mas não pode escolher, por exemplo, divulgar que a Venezuela está emprestando oxigênio para Manaus via Roraima, né? O que seria um escândalo, precisarmos da Venezuela, uma ditadura comunista, etc, etc. Manaus está sem oxigênio, e não divulgar, por exemplo, que um monte de países do mundo, inclusive do primeiro mundo, inclusive europeus, está sem oxigênio também nos seus hospitais. Ou seja,
tentando demonstrar, omitindo uma informação e divulgando outra, que aqui é mais bagunçado do que em outros lugares. É isso que não pode acontecer. É isso que é a imprensa enviesada. Você divulga uma informação e não divulga outra, quando todas as duas são fatos jornalísticos, e o faz por ideologia política, por preconceito político, por linha editorial. É nisso que a imprensa brasileira erra e peca, tanto a esquerda quanto a direita, tá certo? Isso ofende a liberdade de imprensa, tanto quanto a censura. Liberdade de informação. Trump foi bom presidente? Sim e não. Trump foi muito bom para a economia americana. Mas Trump resolveu fazer aquilo que eu citei aqui outro dia, que não se deve fazer. Ele resolveu bater boca para baixo. É igualzinho um amigo dele, nosso querido presidente Bolsonaro, discutindo o sexo dos anjos, discutindo Revolução de 64, discutindo ideologia política, sabe? Relacionamento com a imprensa. Você não pode superestimar jornalista, ser refém dos veículos de comunicação. Mas você também não pode menoscabar, menosprezar. Você não pode passar por cima como um trator, como um rolo compressor, que a situação vira pessoal, né? Foi o grande problema do Trump lá nos Estados Unidos, está sendo o grande problema do presidente Bolsonaro aqui no Brasil, a ponto de voltarem a falar no impeachment dele, que é uma grande bobagem. Essa mania de impeachment está nos fazendo virar uma republiqueta de bananas, qualquer coisa, vão fomentar o impeachment do presidente, né? Pra vocês terem uma ideia, Fernando Henrique Cardoso, que foi aquele presidente que eu considero na era moderna um presidente equilibrado, um presidente que não fedeu e nem cheirou, mas deu o seu melhor na economia, apesar dos seus viés ideológicos, né? Que não enganam ninguém mais, mas foi um presidente exitoso do ponto de vista econômico. A FHC teve centenas de pedidos de impeachment bloqueados no Congresso Nacional, bloqueados na Câmara dos Deputados. Desde Fernando Collor de Mello, a classe política brasileira, os formadores de opinião do Brasil, né, a população economicamente ativa brasileira, né, estudantes, comunicadores, celebridades, imprensa, então, com a mania de impeachment, de qualquer coisa, por qualquer problema ideológico, por qualquer acidente econômico de percurso, vamos tirar o presidente, vamos tirar o governante. Eu falei isso na época da Dilma. Não era bom, apesar dela ter nos massacrado economicamente, não era bom para a República Brasileira, para os interesses republicanos brasileiros, o impeachment de Dilma. Como não foi. E como não seria agora permanecer nessa tradição ridícula de república de bananas, impeachment atrás de impeachment, agora impeachment do Bolsonaro. Não nos esquecendo que a chapa do Bolsonaro é uma chapa puro sangue. Bolsonaro não tem um Michel Temer de vice. Ele tem um general, um militar da reserva como ele, né? Ele tem um cara de direita que pensa como ele. Então é uma discussão inútil. Impeachment não traria nada com nada de benefício algum para o cenário político brasileiro, para a eficiência da nossa república enquanto país, tá? Vamos parar com isso, para não acabar como Trump. Estão me perguntando aqui, gente, se a Lei Maria da Penha serve para homens. Eu falo disso no meu atual recente livro Simplifica Direito, o direito sem as partes chatas. O STF já bateu o martelo. A Lei Maria da Penha é uma lei de gênero. Só que alguns juízes tendem a aplicá-la também em favor de homens, como se houvesse uma lei João da Penha, né? Eu me enquadro nessa última categoria. Eu entendo que todos são iguais perante a lei, conforme garantia constitucional, homens e mulheres iguais. Então, homem também pode ser vítima de Lei Maria da Penha. E pode ser, não é tão comum homem ser vítima de violência doméstica, mas pode acontecer que seja. Apesar da decisão do Supremo, não é a decisão vinculante, ou seja, os juízes de tribunais inferiores não estão obrigados a seguir o STF. O STF, à época, com a relatora ministra Carmen Lúcia, entendeu que a legislação de gênero, que é a Lei Maria da Penha, não ofende a Constituição Federal no que toca à igualdade entre homens e mulheres, porque ela entendeu, e com ela todos os ministros do STF, ela entendia que a Lei Maria da Penha existia para suprir uma desigualdade social, familiar e real existente dentro dos lares. E que, portanto, ela igualava os diferentes. Ela iguala os diferentes, não diferencia os iguais.
Esse é o entendimento da ministra Carmen, né? Mas muitos juízes do Brasil aplicam, sim, a Lei Maria da Penha em favor de homens, porventura, vítimas de violência doméstica, tá bom? Teremos Carnaval 2021? É claro que não podemos ter. Eu já disse aqui, repito, não sou negacionista, acho que a Covid é perigosa, mas que nós não podemos nos trancar, extinguir nossas atividades econômicas por causa da Covid, né? Nós temos que enfrentar com os devidos cuidados, é claro, ninguém é bobo, mas não adianta se trancar em casa que vai pegar de qualquer jeito. A lentidão, a rapidez desse contágio é que vai ser diferenciado conforme o isolamento social. Então, como não pode aglomeração, e carnaval é 100% aglomeração, não vai ter carnaval esse ano, não deve ter carnaval esse ano, e isso já gera o segundo ano seguido de ruína, de prejuízos inconcebíveis e dificilmente saneáveis a curto prazo às cidades, por exemplo, como Rio de Janeiro e Salvador, né, que tinham um alto faturamento turístico com os festejos de Momo, e está abrindo mão desse faturamento pelo segundo ano, setor hoteleiro, setor de bares e restaurantes, está abrindo mão dessa renda pelo segundo ano consecutivo. Mas fazer o quê? O que eu sempre digo aqui, né? Guerra tem vítimas, algumas inocentes. Pessoal reclamando de furar fila na vacinação da Covid, é errado, é feio, é inusitado, né? Mas assim, a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Tá todo mundo com medo de morrer, e aí um pisa em cima do outro. Errado, tem que ser policiado, tem que ser verificado com cautela, tem que ser investigado. Mas gestos, por exemplo, como membros do Ministério Público de Manaus, pediram a prisão da secretária de Saúde de Manaus e do prefeito de Manaus, porque eles deliberaram em vacinar todos os médicos da rede pública que atendem Covid. E nisso, eles passaram por cima de uma portaria federal que disciplina a ordem de vacinação, a preferência na ordem de vacinação das pessoas. Feio, feio. Mas o STF, via ministro Gilmar Mendes, já entendeu que o município delibera solo, é cada um por si, Deus por todos. Discuti demais isso aqui, acho um erro, mas a decisão está em vigor. Significa que o município não tem que pedir bênção para o Estado não tem que pedir bênção para a União. Deflagrando um conflito de jurisdições dentro da República Federativa do Brasil, que era para ser uma federação, com os entes concatenados e subservientes dentro das suas searas de atribuição, searas de competência. Não é isso que está acontecendo. Dentro desse absurdo de competência, deixa o prefeito de Manaus governar, né? Tem que ser investigado, vamos investigar. Agora, falar em prisão por causa disso, pelo amor de Deus, o operador do direito não pode entrar em pilha de opinião pública. O operador do direito não pode agir com sangue no olho, não. Nós temos que ser racionais, tá? Vou voltar aqui à minha humilde campanha. Volta às aulas, Brasil. Tem menino deprimido com falta de aula. Prestem atenção no que eu estou defendendo aqui. Prestem atenção. Eu não estou defendendo obrigar professor a voltar a dar aula. Eu não estou defendendo obrigar pai e aluno a voltar a frequentar a aula presencial. Eu estou defendendo que o governo não possa fechar escolas. O retorno à aula híbrida ou presencial tem que ser opcional dos professores, dos alunos e pais. O aluno que não queira ir para a aula presencial, o pai que não queira deixar o filho ir para a aula presencial, não poderá sofrer sanção, perder nota, perder matéria, perder ponto. Ele tem que ter a alternativa da aula online. Mas se ele quiser, a escola está lá pronta para isso, tem que estar. Professor grupo de risco, professor com paura, com medo, né, que não queira dar aula, vai dar aula só online. Todas as medidas de segurança sanitária devem ser tomadas. Mas o professor, o educador quer voltar a dar aula, deve voltar a dar aula. Nós estamos com um prejuízo enorme da classe que não podia sofrer mais prejuízos, porque são os alunos mais pobres, são os alunos das escolas públicas mais paupérrimas, dos rincões do Brasil, sem acesso à internet, que estão sem aula há um ano, sem aula virtual há um ano, sem aula nenhuma há um ano.
Isso tem que acabar já, para ontem. Tem que ser opcional o retorno à aula presencial e híbrida. Opcional e com segurança, tá bom? O governo não pode mandar a escola fechar, não. É um pouquinho demais aí, né? Volta às aulas, Brasil. E até a próxima, gente. Fiquem todos com Deus.